brincadeira vai gravar um vídeo para mandar. Será? Deixa eu ver se está aqui. Eu já cortei o vídeo aqui. Já deu aqui. Já cortei. Já deu aqui. Já cortei. O nosso boa noite a todos. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos de Ideal Espírita, aos nossos irmãos simpatizantes que atenderam o nosso convite e se juntam a nós nessa noite através dessa live aqui transmitida direta da Casa de Jesus, do Centro Espírita Casa de Jesus em Santo Anastácio. Hoje, conforme nós já havíamos publicado, nós vamos falar sobre alguns aspectos relacionados à mediunidade nas modalidades científicas que envolvem o fenômeno mediúnico, a prática da mediunidade, enfim, a vida do médium em si. Inicialmente, nós gostaríamos então de agradecer a Deus por mais uma oportunidade de nos juntarmos em torno das claridades do Evangelho de Jesus, sob a ótica da doutrina espírita. Agradecer essa oportunidade que nos traz conhecimentos desse porte, que sem dúvida alguma, esses conhecimentos nos bastarão para um discernimento melhor das nossas ações, para uma tomada de decisões de maneira mais acertada, sobretudo no campo da percepção do mundo espiritual, no trato com os espíritos desencarnados. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos pela presença. Então, sem mais demora, vamos ao nosso assunto. Bem,
Neurofisiologia da Mediunidade. É um nome talvez que pareça um pouco estranho, né? Mas o espírita ele está acostumado com um vocabulário um tanto quanto diferenciado. E essas palavras que inicialmente podem parecer difíceis de entendimento, quando a gente busca desmembrar essas palavras e trazer o seu significado, aquilo que realmente elas são, isso acaba se tornando de fácil entendimento. Então, o que é fisiologia? A fisiologia é um ramo da biologia médica que trata sobre o funcionamento das estruturas ou dos organismos em si. Neurofisiologia. Então, nós podemos entender que é o funcionamento dos organismos na parte neurológica, na parte sensorial, na parte de sentidos, e sentidos esses que vão repercutir no nosso corpo físico. Neurofisiologia da mediunidade. Então, é como o sistema nervoso funciona no aspecto e no panorama da mediunidade. Os espíritas, como a gente conversava agora há pouco, por vezes caem em uma rotina e as práticas, no caso do estudo da nossa noite, da mediunidade, ela acaba se tornando um mecanismo rotineiro, em que o médium não vai buscar o aprofundamento daquilo que está acontecendo, e aí acaba nessa rotina tornando pálida a sua atuação no campo da mediunidade. Então é necessário entender com o aspecto científico, com essa visão da ciência, o que é que realmente está acontecendo diante da fenomenologia espírita, ou seja, diante da mediunidade, que é essa percepção das coisas extracorpóreas que na realidade todos nós temos. Nós vamos trazer aqui alguns slides, como a gente já aconselhou antes, aquele que puder colocar no ecrã maior, na televisão, ou no notebook, no computador, para aproveitar um pouco mais a instrução ilustrativa desses slides. Se não der, fica tranquilo, pode ficar no celular mesmo, né? E aí a gente vai buscando esse entendimento daquilo que nós vamos verbalizar com a nossa visualização dos slides que a gente vai reproduzir aqui. Bem, para que a gente possa começar, quando se fala em mediunidade no campo da doutrina espírita, no meio até do movimento espírita, nós vamos ter a figura inovidável de Francisco Cândido Xavier, o nosso famoso Chico Xavier, que com a sua mediunidade vem nos trazer as informações do mundo espiritual, mas em uma quantidade jamais observada no mundo. A mediunidade do Chico é algo extraordinário porque dentro daquilo que é comum na mediunidade, o Chico vai e extrapola todos os seus limites de maneira muito positiva e nos traz com uma precisão, com uma qualidade, uma quantidade, como eu já disse, extraordinária, essas informações do mundo espiritual. Se a gente for analisar a obra do Chico, catalogadas assim de maneira oficial pela FEB, são 418 livros, ou 425, ou 412, em algumas variações que a FEB coloca. Em 1932, Chico vai e psicografa a obra chamada Parnaso de Além Túmulo. Parnaso de Além Túmulo é o primeiro livro do Chico, que é uma psicografia de espíritos diversos. Para a gente ter uma ideia da qualidade dessa obra, a presidência da Academia Brasileira de Letras da década de 1930 disse que o Chico, em compondo aquela obra, trazida com esses notórios, mais notáveis espíritos no campo da poesia já conhecido no mundo, o Chico não fazia jus a ocupar uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, mas todas as cadeiras. E aí a gente tem a noção desse primeiro grande passo do Chico na publicação das suas obras mediúnicas. A última obra, depois de tantas décadas de trabalho nesse intercâmbio preciso, correto, coerente com o mundo espiritual, Chico vai nos trazer no ano de 2001,
também uma obra de espíritos diversos, chamado Amor e Verdade. Então, 412 livros, mais ou menos, aí, que são catalogados pela Federação Espírita Brasileira. Mas há aqueles que falam que Chico produziu mais de 500 obras. 2001 é a última obra de Chico quando encarnado. Mas nós temos dezenas de outras obras que são póstumas. Sem contar a imensa quantidade de cartas e de mensagens que esse grande intermediário do mundo espiritual trouxe para uma gama variadíssima de pessoas que o buscavam nas casas espíritas, o buscavam na sua casa. E Chico, nesse trato com o mundo espiritual, trouxe tanto consolo. Está aí a grande importância da mediunidade. Se nós formos analisar as obras de André Luiz, de Emmanuel, entre outros expoentes do mundo espiritual, e a tentar avaliar o grande nível de conhecimento que essas almas trouxeram através dessas mãos abençoadas do Chico, está aí, né, o slide, ele, uma das suas últimas psicografias. Será que a gente seria capaz de, da nossa parca capacidade de avaliar, entender o tamanho da obra que Chico Xavier nos trouxe? Pois bem, eu acredito que não, né? Bem, a neurofisiologia da mediunidade, ela vai importar em que nós discorramos a respeito da glândula pineal. Vejam que o slide demonstra aí, né, uma ilustração de uma cabeça humana, e no centro nós temos aí algo em destaque. Ilustrativamente, essa aí seria a glândula pineal. Mas nós vamos fazer um mergulho mais profundo em relação a essa estrutura. Como ela se compõe, qual é o seu papel, quais as suas características, e como é bom a gente saber, já que a glândula pineal está dentro da nossa cabeça, é óbvio que é muito bom a gente saber o que é que a gente tem dentro da cabeça, não é verdade? Especialmente no caso do entendimento da mediunidade. Porque muitas vezes nós ouvimos falar que a mediunidade é física, mas onde é que estão essas estruturas físicas que operam no sentido de dar vazão à mediunidade? Então a glândula pineal é, sem dúvida nenhuma, a mais importante dessas estruturas. Ela funciona como uma antena captadora dessas emanações, desses fluidos eletromagnéticos que os espíritos nos oferecem. Tá? Então esse é o nosso universo de conhecimento e de busca por esse conhecimento na noite de hoje. Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Características da glândula pineal. Nós vamos entender que a glândula pineal, ela é aproximadamente do tamanho de um grão de arroz cozido, né? Então, quando a gente está lá em casa e dá uma olhada num grãozinho de arroz cozido, aí a gente tem mais ou menos a ideia, né? A dimensão da glândula pineal, que está localizada exatamente no centro geográfico da nossa cabeça. Se nós traçarmos duas linhas, uma transversal e uma longitudinal, e essas linhas se encontrarem bem no meio do nosso crânio, é justamente ali que a glândula pineal está localizada. Então, geograficamente falando, em termos de anatomia, ela está exatamente no centro da nossa cabeça. E ela é, sem dúvida alguma, a estrutura mais protegida do corpo humano. Ela fica na parte posterior do diencéfalo. O que seria o diencéfalo? A parte mais interior do nosso cérebro. Quando a gente analisa as imagens do nosso cérebro pela internet, a gente vê aquela estrutura abobadada e cheia de vilosidades que a gente tem por fora. Esse é o encéfalo. O diencéfalo está mais protegido porque se coloca exatamente no meio, entre essas estruturas bem mais internas do cérebro e a parte externa, muito bem protegida.
Se ela está muito bem protegida, é a parte mais protegida do nosso corpo, significa, porque anatomicamente nada é milagre, nada é ao acaso, significa que a glândula pineal, ela desenvolve uma função muito importante. E é interessante também dizer que cada glândula pineal de cada pessoa, ela tem as suas características individuais. Como a íris dos nossos olhos, as nossas impressões digitais, elas são individuais, cada indivíduo possui a glândula pineal, da mesma forma, ela possui as suas características individuais. Bem, para frente. Ela vem aparecer no embrião, no processo de formação do ser humano, na gestação, ela aparece justamente bem formada, constituída, no 49º dia da gestação. A medicina, dentro da sondagem anatômica da embriologia, ela vai entender e chegou a essa conclusão, que é no 49º dia que a glândula pineal aparece na gestação. Fazendo alguma analogia com filosofias espiritualistas. No caso do budismo tibetano, o lamaísmo, né? Os tibetanos, eles vão afirmar que é no 49º dia o tempo correto para a alma reencarnar. Tempo que os tibetanos afirmam para ser necessário para a alma reencarnar. Vou aumentar o slide aqui. O que é que nós podemos tirar disso? Se a glândula pineal, ela é tida como a glândula do espírito, ou seja, a glândula que faz a conexão, conforme nós vamos ver, captando os estímulos e as impressões eletromagnéticas do espírito, há alguma coisa no seu surgimento que venha se adequar com essa colocação dos tibetanos lá na sua religião. Então não é algo à toa que os tibetanos colocam dentro dessa religiosidade. Eles afirmam que é o tempo necessário para a alma reencarnar, ou seja, a evidenciação do espírito reencarnado. Para nós espíritas e para a ciência espiritualista, é com o aparecimento da glândula pineal que começa os seus trabalhos de assimilação das impressões do mundo espiritual. Outra consideração relacionada ao 49º dia, que é o dia em que a glândula pineal surge pronta. As membranas urogenitais, elas se diferenciam nesse dia dos embriões, masculinos e femininos. Então é nesse dia em que o médico, sondando o feto, o embrião, melhor dizendo, ele vai diferenciar se ali vem um príncipe ou se ali vem uma princesa. Então a diferenciação entre o corpo masculino e o feminino também surge nesse dia. Para frente. Aí nós temos a dissecação de um cérebro cortado assim na sua lateral. Então nós vamos ver aqui essa imagem de um cérebro real, tá? Então nós temos aqui dentro desse círculo amarelo, nós temos exatamente a posição anatômica da glândula pineal. Aqui nós temos o tálamo, aqui o hipotálamo, outras estruturas, mas a que está mais próxima da glândula pineal é o tálamo, com a qual ela se liga. Ela vai se ligar de maneira muito mais íntima. Então aqui a glândula pineal e o tálamo, ok? Para frente. Essa é uma imagem de tomografia computadorizada. A glândula pineal, ela está protegida, muito bem protegida por todas as estruturas cranianas. Nós temos aí na nossa cabeça, por fora, o couro cabeludo, depois nós temos a calota craniana, ou seja, a parte óssea do corpo. E essa parte óssea, é interessante dizer, que ela não é uma parte totalmente composta de ossos. Ela é como uma estrutura esponjosa, como se fosse assim um sanduichinho, né? Então nós temos uma camada de osso, nós temos as meninges, que é essa camada mais líquida ou geleificada dessa estrutura, depois outra camada de osso. Então uma estrutura que protege o cérebro de traumas externos, está ali protegido. Depois nós temos a parte do encéfalo e lá no meio, vamos mostrar aqui,
E bem lá no meio, conforme essa imagem de tomografia mostra, a pineal muito bem protegida. Repetido, se a pineal ela é a estrutura mais protegida do corpo, isso é sinal de que ela tem uma função muito importante, tá? É sobre essa função que a gente então passa agora a falar. Bem, vamos falar um pouquinho de mediunidade. Depois a gente retoma e faz essa coligação entre essa faculdade inerente a todos nós, conforme Kardec vai ensinar lá no Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos, dizendo, depois de ouvir as informações do mundo espiritual, que todos nós somos médiuns. Mas como assim? Eu não vejo espírito, eu não ouço os espíritos, eu não sinto toques, eu não sinto nem arrepio. Como é que eu sou médium? É que a espiritualidade vai ensinar que mediunidade é essa capacidade que todo ser humano tem, ou melhor, todos os seres vivos têm, de perceber o mundo espiritual, ou seja, as coisas extracorpóreas. A diferenciação é no sentido da intensidade dessa percepção. Há médiuns que têm uma mediunidade tão eclodida e tão portentosa que dentro da sua vidência eles não são capazes de diferenciar encarnados e desencarnados. Nós temos informações nesse sentido. E aí, nessa gama de intensidade variada, nós temos os médiuns que sentem apenas as percepções no campo da intuição e da inspiração. Porque todos nós temos ao nosso lado um espírito protetor, aquele que Deus coloca para nos acompanhar na nossa vida ali, dando as informações, orientando. E quando a gente se conecta com esse espírito através do conhecimento, da percepção, da bondade, da falta de preconceito, da ausência de preconceito em relação ao mundo espiritual, nós vamos perceber, mesmo que de maneira muito diminuta, aquilo que o nosso protetor, a título de exemplo que nós estamos colocando, nos coloca para bem nos orientar na nossa vida. Olha, a descrição do que significa mediunidade, segundo o capítulo 14 de O Livro dos Médiuns. Mediunidade, capacidade inerente a todos os seres. Vejam, não todos os seres humanos, mas todos os seres. Vamos colocar aqui. Tá aí, mediunidade, a capacidade inerente a todos os seres e que lhes dá a capacidade de perceber em um grau qualquer, ou seja, em graus diferenciados, a influência dos espíritos. Então, às vezes, a gente tem um bebê em casa, uma criança já, uma idade de infância mesmo, e fala que está brincando com um amiguinho, um amigo virtual, aquele, conforme as crianças vão dizendo, e o pai se desespera, os pais levam a criança no psicólogo, e tem um amiguinho ilusório, um amiguinho invisível, que lhe fala as coisas, E aí a psicologia materialista trata isso como um distúrbio, ou talvez uma atuação normal do sistema nervoso da criança. O que é que o Espiritismo tem a dizer em relação a isso? Que a interpretação da ciência materialista, ela tem a sua veracidade, mas parcial. Ela é correta. Nós não vamos descartar que os distúrbios ocorrem. Mas em bom número de vezes, as crianças que têm essa percepção mais avantajada, justamente por estarem no início, no aperfeiçoamento e no aprimoramento da reencarnação, elas percebem de uma forma mais portentosa o mundo espiritual. Então, em muitos casos, não em todos, Em muitos casos, os bebês, as crianças percebem sim a presença dos espíritos que se comunicam com eles. A gente não vai falar aqui nessa palestra, mas eu tenho casos de relatos verídicos de amigos, até filhos de médicos, que com os relatos coincidentes e depois comprovados de que ali realmente existia um espírito, acabaram provando para os pais que estavam em uma íntima relação com um espírito desencarnado, o que fez com que esses pais, no caso desse amigo meu médico, cético, psiquiatra, viessem a entender que realmente seu filho estava em contato com o espírito que orientou a criança
e até a livrou de um acidente doméstico. Também os animais. Alberto Almeida, a gente teve a oportunidade de assistir uma palestra dele lá em Curitiba, e ele falava de uma experiência que ele teve com o gato. Então o gato no quarto, sobre a cama dele, levou um susto, arrepiou, assustou e saiu correndo. E a esposa do Alberto Almeida, que é médium, falou, não, realmente havia um espírito aqui, e o gato percebeu. Essas pessoas da zona rural, que às vezes cavalgam, a gente está com a Ademir aqui, né? A Ademir que entende bem disso e pode até sinalizar aqui se isso é real ou não. Pessoas andando com cavalo à noite, é isso, Ademir? O cavalo de vez em quando empaca, não vai para lugar nenhum. Então há explicação nesse sentido, não todas as vezes que acontece esse fato, mas que os animais percebem as presenças, né? A presença dos espíritos, e aí se assustam e interrompem a sua marcha. É interessante isso, né? Então, voltando aqui, a mediunidade é a capacidade inerente, então, de todos os seres, de um grau qualquer, perceber a influência dos espíritos. Isso está bem, então, sinalizado. Os sintomas da mediunidade. Às vezes a gente vive algumas situações na nossa vida e procura a ciência, procura os médicos, e o médico prescreve medicamentos, e nada daqueles sintomas serem afastados, mas às vezes eles diminuem, porque há um entorpecimento dos sentidos medicamentosamente posto. Mas Chico Xavier, ele vem nos orientar, e isso vem no sentido da gente entender se aquilo que a gente está percebendo pode ou não se tratar de mediunidade. Quais seriam esses sintomas? Nós temos aqui duas personalidades do espiritismo, do movimento espírita. Então, o Chico Xavier, sem dúvida alguma, o maior médium de todos os tempos, ele fala que o médium ele vai sentir irritabilidade, sonolência ou insônia sem motivo, dores sem diagnóstico. E aí nós temos aí a ectoplasmia, mau humor também. Em relação à ectoplasmia, o que é que nós podemos dizer em relação a isso? Ectoplasmia é um sintoma trazido pelo excesso de ectoplasma, que é uma substância produzida pela mitocôndria, que é uma organela da célula. Ectoplasmia. Ectoplasma em excesso e que traz transtornos físicos. Então a gente está vendo ectoplasmia. Ectoplasma em excesso, ou seja, é produzido, mas não é utilizado. E aí se estabelece em excesso no corpo. Traz transtornos físicos. Ectoplasmia, que é o excesso de ectoplasma, ele pode produzir tumores benignos. Ele pode trazer o que muitos médiums sentem, fibromialgia, que é aquela dor lacinante que sente nos músculos. Então o ectoplasma, ele produz o açúcar em excesso, porque a organela chamada mitocôndria, ela é responsável pelo processo de produção de energia e de respiração celular. Então traz, no caso, uma produção de açúcar a mais daquilo que o corpo necessita. Estimula também a ectoplasmia, que é esse excesso de ectoplasma, ele vai estimular a produção de uma enzima na mitocôndria e gera biofótons. Fótons são essas partículas de luz repletas de energia lá dentro da célula, produzida pelo excesso de ectoplasma na mitocôndria. Então, gera esse excesso, vai gerar uma enzima, vamos explicar bem isso, e que gera biofótons. Os biofótons em excesso, o que vai acontecer? Eles vão produzir o ectoplasma, que vão impregnar, quando em excesso, o músculo. Então, ectoplasma no músculo em excesso vai produzir as dores que a medicina chama de fibromialgia. Quando acontece isso, o que é importante fazer? Gastar o ectoplasma, né?
lidando com crianças, lidando com animais, trabalhando com pessoas idosas. Percebam, a relação de afeto entre seres humanos em condições diferenciadas vão fazer com que o ectoplasma seja gasto. Olha que interessante, porque o afeto é coisa do espírito. E quando nós tratamos bem nesse processo de cuidar de crianças, de idosos, que são as fases etárias difíceis de se lidar, o Ademir foi avô agora, ele está percebendo isso, está cuidando do neto lá. O Samurano estava falando aqui também que tem um terremoto lá com o bisneto. A afetividade no trato com essas criaturas é empenho do espírito. Nisso há, segundo o que a ciência fala, e quem fala isso com muita certeza é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira e o Dr. Décio Iandoli Júnior, né, nas assertivas das quais essa palestra está fundamentada. Então esse afeto, esse trato com os animais, com crianças e com idosos, vai fazer com que esse ectoplasma em excesso seja gasto, os biofótons eles diminuem na sua produção, não gera problema de fibromialgia, porque eles não se instalam, né? O ectoplasma não vai se instalar no músculo, e aí as coisas começam a melhorar. O ectoplasma também, ele faz a conexão entre o perispírito e o corpo físico. Não há uma junção, né? O perispírito e o corpo físico não estão ali jungidos nas camadas quase que no microcosmos, microscopicamente falando, não está ali. Essa junção, essa conexão, ela é estabelecida pelo ectoplasma. E também ele forma o duplo etérico, que é uma condição de estudo que a gente não vai discorrer aqui, senão a gente ia gastar muito tempo, né? Então, o Chico fala dos sintomas da mediunidade, e a doutora Marlene Nobre, ela traz um rol um pouco maior de sintomas de mediunidade. Vamos colocar aqui. Olha lá. Nós temos choro inexplicável. Isso nós queremos dizer que podem ser sintomas de mediunidade, mas podem ser também algum problema que a medicina pode tratar, algum distúrbio que não esteja necessariamente ligado à mediunidade. Mas que a mediunidade pode trazer esses sintomas, sim, eles estão no campo das possibilidades. Distúrbios do apetite, sonambulismo, bruxismo, que é aquele ato de ranger os dentes à noite enquanto dorme, faz aquele barulho, né? O terror noturno, que são aqueles sonhos estranhos, psicologicamente postos. Distúrbios sexuais da libido, ou excesso ou diminuição da libido. E alterações da imunidade. Percebam como isso é interessante. Então nós temos aí um rol de sintomatologia da mediunidade. Então, quando a gente está percebendo isso e não consegue tratar isso de uma forma adequada, é interessante então que se busque uma casa espírita para conversar com os dirigentes da casa, expondo esse problema, para que esse problema ao longo do tempo, de uma maneira correta, agora com a ótica espírita, do conhecimento espírita, isso possa ser tratado. Porque se percebendo em que realmente se tratam de sintomas da mediunidade, isso é uma mediunidade levada a efeito de maneira equivocada, ou nem até levada a efeito, né? Então o centro espírita tem essa incumbência de perceber se aquilo realmente se trata de mediunidade, e é então oferecer ao médium as orientações precisas para ele tratar a sua mediunidade de uma maneira correta. Em espiritismo, nós dizemos que a mediunidade correta é a mediunidade com Jesus, a mediunidade controlada. E ninguém vai controlar nada se não tiver conhecimento daquilo que está acontecendo. Por isso a importância do estudo da noite, para que os médiuns, nesse sentido de entender a mediunidade com os aspectos científicos que o tema traz, possam se conhecer e saber aquilo que realmente está acontecendo no campo físico, através daquilo que estamos falando à noite, da glândula pineal. Vamos dar uma olhadinha, então, nessas funções da glândula pineal. André Luiz,
no livro Missionários da Luz, que foi publicado no ano de 1945, lá no segundo capítulo, ele vai descrever a situação em que ele é trazido a um centro espírita pelo seu mentor espiritual. Então, André Luiz, nessa obra, ele está falando das experiências educativas que ele teve com a mediunidade, Missionários da Luz, né? Já na segunda obra, em Mensageiros, ele fala a respeito de como a mediunidade se opera, da comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Mas em Missionários da Luz, ele traz exemplos muito claros, e esses exemplos são relacionados às experiências que o André Luiz teve nos centros espíritas em reuniões mediúnicas, onde agora com a sua visão de espírito, ele pode sondar aquilo que espiritualmente acontece com os médiuns, e uma sondagem maior agora daquilo que acontece dentro da intimidade física dos médiuns. Vamos ver o que o André Luiz fala a respeito dessa experiência. Então, certa feita, ele foi encaminhado a uma reunião mediúnica, e ele vai dizer assim: fixei máxima atenção no médium. Era uma mediunidade de psicofonia. O médium estava, então, falando aquilo que ele captava do espírito. Então, quanto mais o André Luiz notava as singularidades do cérebro, a percepção dele foi aumentando pela influência que os espíritos davam a ele, no sentido dele conseguir buscar cada vez de maneira mais íntima e portentosa. Veja que ele está sondando a parte física do médium. Então ele diz: quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro do médium, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. Na década de 1940, André Luiz da Terra foi médico. A medicina chamava a glândula pineal de epífise. Então, nas obras de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, Missionários da Luz, ele trata a pineal pelo nome de epífise. Depois é que a medicina, sondando e buscando mais conhecimento em relação a essa estrutura, passou a chamar, então, mudando o seu nome, de glândula pineal. Então ele diz assim, percebe uma luz crescente, olha aí o slide, né? Figurando bem isso aí, demonstrando que essa luz ia aumentando, tendo como origem a glândula pineal. Partia dela essa luz. A glândula minúscula, e nós vimos o corte anatômico lá atrás e vimos que realmente ela é pequenininha, do tamanho de um grão de arroz. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante, ou seja, emanações luminosas. E em volta dela, em seu derredor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Olha aí a visão de André Luiz da glândula pineal em pleno processo de aplicação da mediunidade. O médium estava na reunião mediúnica, captando as informações do espírito, e o André Luiz percebeu que a epífise, ou a glândula pineal, era a estrutura do corpo que mais, ou a única que brilhava portentosamente. E aí fica a lição de casa para a gente estudar o resto daquilo que o André Luiz fala em Missionários da Luz, nesse segundo capítulo, ok? Olha que interessante isso. Bom, como é que se opera, então, a percepção dos campos eletromagnéticos pela glândula pineal? Então, o espírito, ele emana campos eletromagnéticos. E o médium, através da glândula pineal, ele capta esses campos eletromagnéticos. É que, fazendo um corte na glândula pineal, nós vamos ver, está vendo a imagem aí? Nós vamos ver que a glândula pineal, no seu interior, ela é formada, dentre outras estruturas pequenas, de cristais. E esses cristais, eles são de cálcio, eles são de hidroxiapatita e de silício. Então nós temos lá alguns cristais. Hidroxiapatita, ou seja, é um cristal conhecido na geologia como apatita, tá? Então ele está lá com um átomo de hidrogênio na sua formação microscópica.
Então são esses cristais que nós temos lá. E são esses cristais dentro da glândula pineal que vão captar os estímulos eletromagnéticos por ressonância. Vão captando e vão repassando o outro por reflexo. E esses cristais, nós temos aqui do lado esquerdo, esses cristais em um jovem. Percebam a forma bem simétrica. Está aqui redondinho, com núcleo, isso aqui no jovem. Essa aqui é uma glândula pineal cortada e revelando então aqui a existência desses cristais. Aqui do lado, nós temos esses cristais já não tão simétricos, já mais assimétricos, e aqui vocês estão percebendo. Isso dentro de uma glândula pineal de um adulto. Então a percepção dos campos eletromagnéticos, eles ocorrem pela presença desses cristais de cálcio, de apatita e de silício. Importante a gente dizer que os médiuns com a mediunidade mais portentosa, eles têm uma quantidade desses cristais maior. Então, quanto mais portentosa a mediunidade, maior o número de cristais de cálcio, apatita e silício dentro da glândula pineal. Vamos para frente. Como nós dissemos lá, a mediunidade ela é uma característica inerente a todos os seres vivos. Tá? E a glândula pineal, segundo Décio Iandoli Júnior, ela aparece pela primeira vez nos peixes. Interessante. Dentro do processo de evolução nas classes dos animais, nós temos lá os répteis, os anfíbios, depois nós temos os peixes. E aí que, segundo Décio Iandoli, a glândula pineal aparece pela primeira vez nos animais. Se tem glândula pineal, capta estímulos eletromagnéticos. E um exemplo disso, no mundo animal, nós temos em relação aos pássaros. Estímulos eletromagnéticos transformam-se em potenciais de ação. O que é o potencial de ação nesse sentido aqui dos animais? Eu vou pedir permissão só para voltar um pouquinho aqui, para a gente, porque eu esqueci de falar uma coisa bastante importante em relação à captação dos estímulos eletromagnéticos. Nós falamos aqui que a glândula pineal ela capta campos eletromagnéticos. O nosso telefone celular, ele capta estímulos eletromagnéticos, ok? Então, o que é que a medicina, sondando essa captação dos estímulos eletromagnéticos, fez a título de experiência? Eles colocaram no ouvido de um cadáver fresco, recém-desencarnado, 1 hora depois de encarnado. Colocaram ali do lado um telefone celular e aproximaram com o corte da glândula pineal um termômetro. E aí acionaram. Vamos voltar aqui. O que aconteceu? Tá. Acionaram esse telefone celular. O que é que aconteceu com a glândula pineal? Ela aqueceu 1,5 graus. Então, mesmo o corpo, o cadáver, recebeu através da glândula pineal o cadáver cujo espírito acabara de sair, um cadáver fresco, né? Conforme a medicina diz. Colocando um estímulo eletromagnético, a glândula pineal, então, ela aqueceu 1,5 graus. Sinal que ela capta, comprovadamente, cientificamente falando, os estímulos eletromagnéticos. Bom, voltando então ao slide aqui, quando a gente fala de captação de estímulos eletromagnéticos nos animais, nós temos aquele fenômeno de hibernação, quando os animais no inverno eles dormem, hibernam, não se locomovem. Mas nos pássaros nós temos um fenômeno diferente. Eles migram do hemisfério norte para o hemisfério sul, fugindo do frio para terem uma qualidade de vida melhor. E como é que eles acertam então o sul? Teriam os animais uma bússola como essa aqui, os pássaros? Absolutamente. É que o norte magnético da Terra, ele produz estímulos eletromagnéticos. Então, os estímulos eletromagnéticos do norte magnético do planeta, ele é captado pela glândula pineal dos pássaros. E aí, então, eles se dirigem, orientados pela glândula pineal, ao sul, ou seja,
fugindo daquele estímulo eletromagnético que o norte magnético da Terra, lá no Polo Norte, produz. Então, eles são orientados pela glândula pineal e aí, então, captando esses estímulos que são extramateriais, são extracorpóreos, eles se desenvolvem um trajeto corretamente todos os anos. Nós temos as borboletas, que são insetos, mas diferente de outros insetos, são únicos insetos que se comportam como os animais, como os pássaros. Então elas migram lá do Canadá, do norte dos Estados Unidos, para a Flórida, as borboletas monarcas. E elas percorrem todos os anos nada mais, nada menos do que 5.000 quilômetros, orientadas também pelo norte magnético da Terra. Então a gente tem aí a formação em V dos pássaros, seguindo em direção ao hemisfério sul do planeta. Vamos lá. Percepção humana e potenciais de ação. Vamos fazer a interpretação desses estímulos. Nós temos os estímulos auditivos, que são captados pelo nosso ouvido, e eles são transformados em som no córtex auditivo, ok? Então nós temos o som, que o ouvido capta. Esse som, ele é captado e levado para o córtex auditivo, e aí, então nós temos a produção do som. Outro estímulo, estímulos visuais. Estímulos visuais são captados pela nossa retina e são transformados em imagem pelo córtex visual, que é o córtex aqui de trás. Então nós temos a luz, entra pela retina, essa imagem é transformada no cérebro através do córtex, que é um campo específico do cérebro que trata da formação das imagens. Os estímulos do cheiro, que são os estímulos olfativos, eles são captados pelas nossas narinas e são transformados em cheiro pelo córtex olfatório, ou córtex olfativo. Então, cada região do cérebro composta de um córtex, ele transforma esses estímulos em potenciais de ação. Então, som, imagem, cheiro, entre outros sentidos, são captados pelos órgãos externos e é transformado em potencial de ação pelo campo específico do cérebro. E essas informações, elas seguem através da rede de neurônios do cérebro, que a medicina trata de trato neural, chama de trato neural. Tá, por que eu estou falando isso? Para entender, então, agora, como é que acontece em relação à captação dos estímulos dos espíritos. Nós entendemos a captação do cheiro, do som, das imagens. Tá. E como é que ocorre, então, a captação e a produção de potenciais de ação em relação aos campos eletromagnéticos que são produzidos pelos espíritos? Como é que o médium percebe e transforma isso em potencial de ação? Há médiums que são videntes, há médiums que são audientes, há médiums que sentem cheiro, sentem perfume, que sentem mau cheiro, enfim, potenciais de ação. Mas está vindo de um espírito? Como é que isso acontece? Vamos dar uma olhada nesse próximo slide aqui. Parece igual, mas não é. Vamos dar uma olhadinha. Pois bem, então quando o espírito faz o estímulo, só dei uma travadinha aqui no nosso PowerPoint. Tá, mas vamos lá. Quando o estímulo é captado pela pineal, ele é depois endereçado a uma região um pouquinho para baixo da pineal, que chama tálamo. Muito bem. O tálamo, ele direciona esse estímulo captado do espírito para regiões específicas do cérebro, mas não se sabe ainda como isso acontece. Mas o tálamo, ele oferece, então, esse tráfego, tá aí a imagem, das informações captadas pela pineal. Agora voltou o slide, vamos lá. Então, esses estímulos são captados pela pineal, estão vendo bem a imagem. A pineal encaminha esse estímulo ao tálamo,
e ele, por meios ainda desconhecidos até da doutrina espírita, encaminha isso para os diversos córtex do cérebro. Da mesma maneira que a captação dos estímulos materiais, pelos ouvidos, pela narina, pelos olhos, no exemplo, os estímulos espirituais, agora captados pela pineal, vão fazer com que esses estímulos sejam levados para aqueles córtex. Então, se o médium tem a característica de ter o estímulo espiritual enviado para o córtex, do córtex visual, ele vê os espíritos. Então, retomando, a pineal capta o estímulo, leva para o tálamo direciona, no caso, para o córtex visual, e o médium vê os espíritos. Se ao invés disso, o tálamo encaminhar o estímulo eletromagnético produzido pelo espírito para o córtex auditivo, que fica aqui na lateral do cérebro, o médium ouve os espíritos. Se ele encaminha essas informações eletromagnéticas para o córtex olfatório, o médium sente cheiro que não é originário do mundo material. Então, por isso, nós temos essa diferenciação, não somente na intensidade do fenômeno mediúnico, mas da qualidade. Então, por que alguns médiums veem e não ouvem? Outros médiums veem e ouvem. Outros somente ouvem. São as duas qualidades mais comuns da mediunidade. Porque a pineal capta, manda para o tálamo as informações dos espíritos, o tálamo distribui para os córtex, e aí o médium sente da sua maneira específica as informações que o espírito transmite. Bem interessante. Então, se você é médium e você está vendo e ouvindo os espíritos, a tua pineal está captando o espírito que está aí perto de você, não precisa assustar, leva as informações desse espírito para o seu tálamo lá no meio da cabeça. Leva para o teu córtex. Está aí a explicação. Se você vê, se você ouve, é isso que está acontecendo. Nesse tráfego de informações entre pineal e tálamo. Tá? Então está explicado sobre a ótica da medicina espírita, na presença das informações desses dois médicos, Dr. Sérgio Felipe e o Dr. Décio Yandri, o fenômeno da mediunidade nas suas diversas qualidades. Vamos para frente. Vamos dar uma acelerada aqui. A glândula pineal, ela produz um hormônio chamado melatonina. Então é por isso que ela é chamada de glândula, porque produz um hormônio. Mas ela também é um órgão, assim denominado, porque ela produz uma substância chamada dimetiltriptamina, DMT. E é fácil entender isso aí. Então ela produz essa substância chamada dimetiltriptamina, tá aí o slide, e ele modifica ou perturba o sistema nervoso central. Há como se fosse uma alucinação na visão da medicina materialista tradicional. Mas na realidade ela muda a percepção da pessoa. Porque o DMT ele é um neurotransmissor e se encontra em todos os seres humanos. E tem um papel fundamental em todos os casos de estados de percepção incomum. Olha mais para frente que interessante. A glândula pineal, ela produz a dimetiltriptamina, ou DMT, em grandes quantidades em alguns momentos específicos e críticos da vida. Como? No momento do nascimento, em que o bebê surge para o mundo, a glândula pineal, ela vai então produzir uma quantidade mais expressiva de DMT. Também, olha que interessante, nos momentos de estresse mais profundo, nos momentos de meditação, e a dimetiltriptamina, ela altera o estado de percepção. Também nas experiências de quase morte, as chamadas EQM, e também na própria morte. Então nós estamos falando que a glândula pineal produz a dimetiltriptamina nessas quantidades maiores, nesses momentos específicos. Nascimento, na morte, nos estados de quase morte, na meditação, nos momentos de estresse profundo. Naturalmente, quando a gente está relaxado, está comum,
O DMT também ele é produzido, mas em quantidades muito pequenas. O que são quantidades muito pequenas? Microgramas. E nessa produção, ele alterando o estado da consciência, ele ajuda no transe que o médium tem a perceber os fenômenos trazidos pelos espíritos, que nada mais é do que as informações eletromagnéticas. Por isso que a glândula pineal, ela é tida como uma glândula do espírito, uma verdadeira antena de captação das informações do mundo espiritual. Olha aqui o quadro do Chico. Imagina uma mediunidade dessa, qual a grandiosidade e o desenvolvimento da glândula pineal do Chico. E a quantidade de cristais, né, de apatita, de cálcio, de silício, que Chico tinha na sua glândula pineal. Olha a qualidade. O Chico é um médium incomum, porque ele desenvolve quase que ou todas as modalidades de mediunidade que nós conhecemos. Isso é das coisas que ele falava, né? Fora as coisas que ele não nos dizia, na verdade. Dentro da sua humildade, ele não queria também estar tão assim acima, né? Então, essa condição é interessante de entender. Por que eu estou falando disso aí? Porque nós temos a religião do Santo Daime. E lá, os adeptos dessa religião, eles tomam um chá chamado ayahuasca. Ele é um chá produzido por algumas plantas, está aí a imagem. E a ayahuasca, ela tem uma quantidade muito grande de dimetiltriptamina, de DMT. Então é um chute, vai lá em cima a quantidade desse neurotransmissor. Então ele funciona como um alucinógeno. Então a pessoa tem visões, ela realmente tem uma percepção aumentada de uma maneira muito significativa, mas, segundo o Décio Yandri, é um pouco perigoso um chute desse. Porque naturalmente, essas quantidades maiores que a glândula pineal produz de DMT, ainda ela produz em microgramas. Agora, tomar um copo desse de ayahuasca, imagina a quantidade já, talvez em gramas, de dimetiltriptamina que o corpo está recebendo, e essa quantidade enorme vai fazer um efeito muito maior do que aquele naturalmente posto pela glândula pineal, né? Tá aí as ervas, né, que são colocadas aqui nessa panelinha, e aqui o chá depois propriamente dito, em que as pessoas dessa religião ingerem dentro dos seus cultos religiosos lá, e tem aquelas percepções que eles vão nos relatar de uma conexão com o extracorpóreo, de uma meditação muito mais profunda, enfim, de percepções. O que nós temos aqui, já nos encaminhando para o final, tá bem? Captação dos estímulos eletromagnéticos agora pelo espírito. Vamos ver como é que ocorre o fenômeno da comunicação dos espíritos. Então a gente está na reunião mediúnica, o médium está lá, nós já entendemos como é que a glândula pineal funciona, captando esses estímulos, levando para o tálamo, distribuindo para os córtex, e aí o médium ouve, vê, e ouvindo ele fala daquilo que ele vê. Então nós entendemos a importância da glândula pineal. Mas é importante dizer, para encerrar, como é que ocorre, de um ponto de vista de visão espiritual, no viés espiritual, a comunicação de um espírito. O termo incorporação, ele é utilizado lá na codificação, mas muitas vezes as pessoas entendem isso de uma maneira diferente, errada, equivocada. Acham que o outro espírito, ele vem e entra no corpo do médium. Então não é dessa forma que acontece. Como é que ocorre a percepção do fenômeno eletromagnético através da pineal de um espírito desencarnado e que é exteriorizada para o campo das formas pelo médium? Vamos para o slide? Vamos lá. Está aqui bem ilustrado. Então nós temos aqui no centro, aqui, ó, de palitozinho xadrez, o médium em transe exercendo a sua mediunidade. Ao lado do médium, aqui atrasinho, nós temos aqui o espírito que vem dar a sua comunicação nas mais variadas formas. Como é que o médium capta essa informação em uma reunião mediúnica? O perispírito do médium, ele se destaca parcialmente do corpo, e olha,
Nós não podemos nos equivocar em relação a isso. Embora o perispírito do médium se afaste um pouco, ele ainda mantém ligados todos ou quase a totalidade dos laços fluídicos que prende ele ao corpo. Então apenas um destaque parcial e muito próximo. Para que isso? Porque o médium, tendo o seu perispírito destacado parcialmente do corpo físico, ele tem uma capacidade maior de assimilar o estímulo eletromagnético que esse espírito aqui está emanando. Então, nós temos aqui o espírito comunicante, nós temos aqui o perispírito do médium que capta as informações do espírito. Essas informações vão para o médium, aqui fisicamente posto, e quem é que capta isso? A glândula pineal. Então, o espírito comunicante, o espírito ou perispírito do médium semi-destacado, o médium captando as informações pela glândula pineal. Então, ele fala daquilo que ele vê, ele fala daquilo que ele ouve e ele fala de tudo aquilo que ele percebe. E muitas vezes nós vemos o médium dizer: está um cheiro muito agradável. A obra de André Luiz é repleta de narrativas nesse sentido, em que percebia um cheiro de flores, né? O Chico falava muito disso também. Então é assim que se opera essa comunicação do mundo espiritual. Difícil, um pouco. Mas se a gente se debruçar sobre temas como esse, o exercício da mediunidade, ele vai se dar de maneira muito mais controlada, porque aquilo que nós compreendemos, nós controlamos melhor. É bom que um carro com um motor muito grande, ele tenha um freio muito bom. Isso é o controle, é um conhecimento e uma aplicação da engenharia. No caso da mediunidade, entendo esse percentual expressivo de mediunidade, o conhecimento ele vai funcionar com um freio, adequando as percepções, então a exteriorização de uma maneira correta, educada, perfeita ou quase perfeita daquilo que o médium capta do mundo espiritual. Então, estudos como esse vão nos estimular a buscar, sobretudo os médiuns, a entender aquilo que passa, aquilo que acontece. Essa é a chamada mediunidade com Jesus, um dos fatores. A percepção, aliada aos sentimentos de fraternidade, de caridade moral e conhecimento. Espiritismo é isso. Caridade, bondade, práticas espíritas, mas todas coroadas de conhecimento, conforme preconiza André Luiz, Emmanuel e, acima de tudo, nosso codificador Allan Kardec. Vamos para esse slide aqui, para a gente ir encerrando. Para avaliar o valor disso que nós estudamos na noite, da sua metodologia. Há uma dor maior no mundo do que uma mãe que, entre aspas, perde o seu filho? E muitas mães lacrimosas, muitas mães que chegavam ao desespero pela perda precoce de seus filhos, que julgavam precoce, julgavam que realmente tinham perdido os seus filhos. E acorriam ao Chico lá em Uberaba. E a mediunidade desse espírito iluminadíssimo que esteve entre nós veio a aclarar, vou repetir, a mediunidade de Chico veio a aclarar, a ensinar, a mostrar para essas mães desesperadas muitas vezes que os seus filhos não haviam morrido. Então o Chico, captando esses pontos dos filhos dessas mulheres, escreviam-lhes cartas com pormenores, nós não vamos entrar em detalhamento sobre isso, mas que traziam esses corações sofridos a grande certeza de que a vida não acaba no túmulo. E também ela não inicia no berço. Então a vida não se encerra, nós somos eternos. E essas mães, reconhecendo nas escritas do Chico as características pessoais de seus filhos, nós vamos deixar aqui a imagem, não que elas tinham suas lágrimas totalmente secas, acabadas, mas quanto desespero, a mediunidade de Chico Xavier fez desaparecer desses corações tão sofridos. Percebam a importância
da mediunidade, que ainda no mundo é tão combatida por pessoas preconceituosas, por pessoas que têm receio ainda de perderem as suas posições privilegiadas, criticando a mediunidade, dizendo que ela não existe, ou que se ela existe, não é um fenômeno comum ou positivo. Pergunte a uma mãe como essa se a mediunidade, em sendo-lhe trazida, conforme o caso, as informações precisas que fizeram com que elas identificassem os seus filhos, pergunte para ela se a mediunidade é coisa ruim, se é uma coisa equivocada ou uma coisa inexistente. Esse é o papel da mediunidade: trazer consolo e trazer esperança, porque um fato extremamente natural, mostrado por Jesus plenamente e recorrentemente no Evangelho. E como importante é o papel do médium, que deve ser educado, pontual, assíduo nas reuniões mediúnicas, e não dizendo eu não vou hoje porque hoje eu estou um pouco cansado, deixando de lado a oportunidade programada de socorrer esses corações que se aproximam de nós nas reuniões mediúnicas, muitas vezes desesperados e buscando a luz do conhecimento do Evangelho de Jesus. Então você, médium, analise bem o seu compromisso. E foi um compromisso trazido antes de você reencarnar, quase que na totalidade das vezes. Para a gente encerrar, a gente fica com a figura do Chico. Está aí o Chico nos mandando um beijo. Quantas lágrimas foram diminuídas e quantas condições de desespero foram afastadas. Quantas informações que um coração generoso, ímpar, como o de Chico, trouxe para o mundo material. Através do quê? Através da mediunidade, em que um dos vieses de conhecimento nós tivemos a pretensão de trazer nessa noite com a nossa modéstia, sem falsa modéstia. Mas estudos como esse devem nos estimular a buscar cada vez mais o entendimento dessa grande dádiva chamada mediunidade, nos oferecida por Deus. A maneira como ela se opera, como ela se desenvolve, como ela se desencadeia, mas sobretudo os seus motes, os seus objetivos. Nós gostaríamos sim de agradecer a todos pela presença amorosa nessa noite. Passamos um pouquinho aqui da hora. Agradecer a presença do Ademir, do Samurano, da Araci, que vieram garantir o Ibope aqui, como o Samurano mesmo disse. E a todos vocês que estiveram conosco, nos dando força, nos dando amparo, né? Por que não? Nos dando a proteção de cada um de vocês. É uma noite tão iluminada com a presença de Jesus. E que esse Jesus possa estar presente no nosso meio, aí no lugarzinho onde você está, no conforto da sua casa, te iluminando, te dando auxílio, equilíbrio, discernimento nas decisões. É muito bom ser espírita. É muito bom ser espírita, porque nós temos contato com informações dessa natureza. Ô, gente, um beijo enorme para todo mundo. Mais uma vez que Jesus nos abençoe. Valeu a presença. A gente espera poder ter colaborado um pouquinho. E fica a dica: estudemos doutrina espírita na sua grandiosa variedade de ensinamentos, e com certeza o entendimento da vida fará com que a nossa vida vá se tornando cada vez melhores, e que o nosso entendimento possa nos tornar espíritos aptos a colocarmos aqui nas nossas mãos tudo aquilo que está na nossa cabeça, e aí completarmos o ciclo de missões, de tarefas que Jesus nos oferece a título de crescimento espiritual. Nós seremos tão mais felizes
quanto mais espíritos perfeitos nós formos. Um beijo para todo mundo, obrigado e que Jesus nos abençoe. Até a próxima. Beleza, cortamos o som.